Eu vos saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, por essa oportunidade, ter nos concedido, agradecer a Deus pela vida do nosso pastor presidente, de abrir aí essa oportunidade de estar nos usando aí no reino de Deus. Agradecer o pastor Ismael, acho que o pastor Ismael que fez essa, junto com o pastor, né? Pastor Ismael, juntamente com o pastor Clarismundo, o ministério aí que fizeram essa programação, que é muito boa. Confesso aos irmãos que estou nervoso, porque eu disse aqui para o pastor Clarismundo, dentro aí de quase 30 anos de servindo ao Senhor, a primeira vez que eu tenho oportunidade aqui na sede. Então não é para estar bem tranquilo, né? Mas eu orei ao Senhor e pedi as misericórdias dele, e eu tenho certeza que nessa noite o Senhor nos dará graça, assim como ele tem usado aí durante esse percurso aí desses estudos, ou os nossos companheiros de forma gloriosa. Eu tenho certeza que hoje o Senhor nos dará graça, né? Tivemos aí nesse último capítulo, o pastor Paulo Barreto, foi benção. Hoje é o último capítulo, né, desse estudo, declaração de fé, e peço aos irmãos que estejam orando aí por mim. Queridos, eu quero, neste momento, estar lendo um texto, para nós adentrarmos aqui no nosso estudo. Salmo de número 127. Eu orei a Deus a um texto básico, né? E o Senhor colocou no meu coração, esse texto ele é cabível ao momento, né? Salmo 127, glória a Deus. Salmos de número 127. Eu vou ler todo o salmo, pois é pequeno, são apenas 4 versos. Mas eu quero pegar por base aqui o verso de número 1. Amém, queridos? Nos diz assim a palavra de Deus: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de manhã, de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Amém, queridos? Então, pegar aqui o verso 1, que nos diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. É um texto bastante conhecido, e nós observamos aqui, irmãos, que a primeira parte desse verso, que diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Pois aqui no original, ele, na sua tradução, lar aqui, casa, construção, fala de família, fala de lar, lugar habitátil. E o Senhor disse: olha, se eu não edificar a casa, o seu lar vai ser bagunçado, não vai ser um lar estruturado. Mas Deus disse: se eu estiver no centro, vai dar tudo certo. Aleluia, glória a Deus. O próprio Jesus, no capítulo 5, a parte B do versículo, do capítulo 15 do Evangelho que segundo escreveu João, o próprio Jesus disse: sem mim, nada vós podeis fazer. Então é bem verdade que sem Jesus, nada podemos fazer. Então nosso Senhor, Ele tem que estar no centro dos nossos lares, da nossa família, do nosso casamento, a nossa vida conjugal. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos
para o estudo, logo aqui na introdução, nós temos aqui o cremos. Eu quero fazer algumas observações aqui, pois o tempo é bem reduzido, senão a gente não vai concluir. Vou tentar concluir, mas é bastante coisa para nós estarmos observando aqui e junto aprendendo a palavra de Deus. Logo na introdução, cremos e professamos e ensinamos que a família é a instituição criada por Deus, imprescindível à existência, formação e a realização integral do ser humano, sendo composta de pai, mãe e filhos. O que está dizendo aqui? Uma família é composta de quê? Pai, mãe e filhos. Esse é o projeto de Deus. Esse é o modelo, é o modelo supremo, a qual Deus estabeleceu. A família é formada pelo pai, a mãe e os filhos. Louvado seja o nome do Senhor. E observando aqui, irmãos, eu acho interessante que logo aqui no início professamos e ensinamos que a família é uma instituição criada por Deus, imprescindível. É algo que Deus criou o homem e disse: é necessário que haja família. É necessário que eles procriam, tenham filhos, não é verdade? Então Deus disse, é imprescindível a existência, formação, realização integral do ser humano. E aí sendo composta pai, mãe, filhos. Aí continua, quando houver, pois, o Criador, ao formar o homem e a mulher, declarou solenemente, glória a Deus. Outra palavra aqui que eu destaco é interessante. Deus disse, eu estou entusiasmado. Ele disse, é uma declaração, essa palavra solene é um adjetivo, que usa para qualificar aquilo que se realiza com entusiasmo, com grandeza, formalismo, de forma majestosa. Louvado seja o nome do Senhor. Ele disse solenemente, portanto deixará o varão seu pai e sua mãe, apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Glória a Deus. Esse é o projeto de Deus. Deus fez o homem e a mulher, e Deus disse, agora vocês procriam, cresçam, preencham, encham a terra. Então observa bem que dentro do projeto de Deus, é um homem e uma mulher. Na nossa declaração de fé, nas escrituras sagradas, que é a nossa regra de fé e prática, o projeto de Deus é o homem e a mulher. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. É interessante que nós temos observado, irmãos, o inimigo ele tem de todas as formas tentado tirar a essência da família, não é verdade? Tentado bagunçar com a família, tem tentado de todas as formas destruir o projeto de Deus. Mas nós, como conhecedores da palavra, temos que zelar, temos que refutar todas as ideias maquiavélicas, ideias essas que vêm para deturpar o casamento, a família, para bagunçar com o projeto de Deus. Mas nós, repito, conhecedores da palavra, que temos a palavra, temos o Espírito de Deus, temos que refutar com entusiasmo, com ênfase, todo o projeto que vem, que não esteja dentro dos princípios da Bíblia Sagrada. Amém, queridos? Como ele disse aqui, logo no final, rejeitemos o comportamento pecaminoso da homossexualidade, por ser condenado por quem? Por Deus nas Escrituras, bem como qualquer configuração social que se denomina família, cuja existência é fundamentada em prática, união ou qualquer conduta que atenta contra a monogamia e a heterossexualidade, consoante ao modelo estabelecido pelo Criador e ensinado por Jesus.
Louvado seja o nome do Senhor. É bem verdade que nós temos, nos dias de hoje, nós temos que tomar muito cuidado a forma de expressar, mas nós não podemos ser intimidados em apresentar a verdade. Doa quem doer, mas a verdade tem que ser pregada porque o Senhor nos chamou para ser representante dele na face da terra, pregar a verdadeira palavra, pregar o evangelho genuíno. Hoje você observa por aí, irmão, infelizmente prega um evangelho barato, secularizado, medíocre, que não transforma a vida. As pessoas dizem, vem como quer, fica como você veio e vamos tocar o barco. Não, temos princípio que temos que zelar por esses princípios estabelecidos pelo Criador. Louvado seja o nome do Senhor. Correndo aqui, irmãos, a família é a pequena célula mãe que forma a base de toda a sociedade. A família é a pequena célula mãe que forma a base de toda a sociedade. E é interessante que ela determina como será a escola. Olha só como é importante zelarmos pelos princípios estabelecidos por Deus. O salmista disse, os marcos antigos estão sendo removidos, que pode fazer o justo? Mas nós temos que arregaçar a manga da camisa, dar a cara a tapa e defender. Se for preciso ir preso, vamos ser presos, mas vamos defender a causa do nosso mestre na face da terra. Porque ele não se envergonhou de vir aqui a esta terra pagar pelos nossos erros. Mas ele sofreu, foi humilhado, envergonhado, morreu com a pior morte, a morte de cruz. Mas ele veio e nos deu vida eterna. E por que vamos intimidar agora de pregar a verdade? Alguém disse, cuidado com o que você vai falar, prega a verdade, doa quem doer. Se alguém se levantar, problema seu, mas estamos falando a verdade. É ou não é? Louvado seja o nome do Senhor. Então observamos aqui que a família é a pequena célula mãe, que forma a base de toda a sociedade. Ela determina como será a escola. Olha a importância da educação dos nossos filhos, educação de lá. Então a família determina como será a escola, o Estado, a nação e a própria igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o Senhor. Deus nos designou, nos criou e designou o casamento, a família como a mais fundamental das relações humanas. Dentro disso aqui que nós estamos falando, irmão, observa bem que a família, ela determina como será a escola, o Estado, a nação e a própria igreja. Os irmãos observam que o inimigo com uma paulada ele derruba 2 coelhos. Como assim, irmão? Quando ele destrói um lar, uma família, ele está destruindo a sociedade. Ele está destruindo a igreja. Porque um lar destruído, um lar dividido, não tem a mesma força de um lar bem estruturado na rocha. Então, se tem um lar que está sendo influenciado ou o inimigo prevaleceu, você pode ter certeza que a sociedade vai ser uma sociedade fraca. Você pode ter certeza que a igreja vai ser uma igreja fraca. Mas, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado e usar a autoridade que Deus nos deu. Porque nós, como pais, como mães, o Senhor nos deu autoridade para educar nossos filhos. Alguém disse, não bate no final que você vai preso. Você não pode espancar o seu filho. Mas, irmãos, o meu vai fazer 20 anos. Se precisar, eu cato ele de cinta ainda. Você tem que andar nos caminhos do Senhor. Não foge para a direita nem para a esquerda. Você tem que andar nos caminhos do Senhor, rapaz. Alguém disse, você vai ser preso. Que preso que nada, homem. Você pode ter certeza, se você educar o seu filho, olha, o delegado das autoridades vai gostar, porque não vai dar trabalho para eles. Rapidamente aqui para você ver como é que funcionam as coisas. Como é que isso é mentira de Satanás? É claro que você não pode espancar o seu filho, maltratar ele, mas corrigir você pode. Porque a Bíblia diz assim, não retira a vara sobre ele não. Se precisar você pode corrigir. Tem um colega, ele trabalhava comigo na empresa, ele aposentou. E certa feita ele deu um corretivo, a filha dele desobedeceu. Ele deu um corretivo, catou a cinta e deu-lhe uma lapada. E aí ela ligou para a polícia e deu parte dele. Disse, vamos embora para a delegacia, vamos embora.
Chegou na delegacia, pastor. A delegada das mulheres, a delegada disse: por favor, fulana, filha dele, 19 anos, por que seu pai te bateu? Ela não perguntou para o pai: seu Mauri, por que o senhor bateu nela? Ele disse: por causa disso, isso. Pois certo, fulano, tá, você confere, está certo? Certo, doutora. A doutora olhou para ele e disse: pega, sua filha vai embora, se precisar, chega o rei novo. Você está entendendo como é que funcionam as coisas? O diabo, ele quer intimidar. Ele quer confinar o espaço da família, tirar a autoridade do pai, da mãe. Não, o Senhor nos deu autoridade. Nós temos autoridade de pais e mães. Temos autoridade, o Senhor nos deu. E você pode usar ela. É claro, com amor. Dentro dos princípios bíblicos, você pode usar a sua autoridade de pai, de mãe. Hoje, infelizmente, irmãos, nós vemos por aí uma criança desafia os pais, bate no pai, bate na mãe, e a mãe acha bonito. É bonito. O meu, quando era novinho, 2 anos, eu já tinha uma varinha. Eu orei e consagrei a ela a Deus. Disse: Deus, está consagrado ao Senhor. Aí minha esposa que não deixou mentir. Tem essa não, rapaz. Está obedecendo não? Então vem cá, filho, vamos bater um papo nós dois. Você sabe o que você está apanhando? Por causa da sua desobediência. Você não está me obedecendo. Você tem que ensinar o filho. Porque, como nós estamos vendo aqui, ó, a família, a família, ela determina como será escola, Estado, nação, igreja. Olha a importância de você educar o seu filho. Hoje, rapidamente, nós já vamos pular aqui. Os irmãos observam que os pais estão terceirizando a educação dos filhos. É verdade ou não é? Estão terceirizando. Mas como assim, meu irmão? Está terceirizando para a escola não tem direito nenhum e nem obrigação nenhuma de educar seu filho. E muito menos a igreja. Estão terceirizando a educação dos filhos. Desenhos, filmes. O menino já nasce com o celular na mão. Está certo isso aí, irmãos? Está certo isso aí? A criança tem 5 anos, já tem Facebook, pastor. Está certo isso aí? Já começa errado. Porque para fazer o Face tem que mentir, não tem? Só de maior. Ou estou errado? Já tem que começou mentindo. Já começou abrindo a porta dizendo: Satanás, entra porque você tem acesso aqui. Porque o pai da mentira é o diabo. Então, se você é crente, se você é um cristão que serve a Deus piamente, fiel, você vai seguir a regra aqui. Você tem uma ideia? Meu menino, certa feita, ele chegou, ele já tinha o quê? Acho que 16 anos. Pai, eu quero aprender a dirigir. Eu falei: não, senhor. Mas o fulano e o ciclano e o beltrano sabem o problema dele. Mas por que o senhor me ensina? Porque você é de menor. E o que tem a ver? O que tem a ver porque você não é habilitado? Porque se acontecer alguma coisa, o responsável sou eu. E ele ficou bravo, tal. E sempre ele insistindo, eu disse: não, senhor, quando você ficar de maior, eu te dou habilitação. Vamos na autoescola? Eu falo: pode fazer o processo aí porque eu pago. Quando você tiver de maior, quando você tiver apto a encarar com todas as suas responsabilidades, aí sim você vai tirar a sua habilitação, você vai aprender a dirigir. Hoje, pai, os crentes ensinam os meninos, criança, pastor, a dirigir. Está certo isso aí? Está tudo errado, meu irmão, tudo errado. Entenda uma coisa, isso aqui é precioso. Família é precioso, rapaz. Nós temos que seguir a palavra de Deus. Continuando aqui, o propósito básico de Deus para a família. Glória a Deus. Propósito básico de Deus para a família. Quando temos dificuldade com algum eletrodoméstico, você compra, sei lá, uma geladeira, um micro-ondas, enfim, um aparelho, e você vai instalar ele, vai montar ele, você vai até onde você dá conta. Onde você fala: puxa, aqui não dá mais. O que é que você vai usar? Manual. Não é isso? Usar o manual. Ele vai te orientar passo a passo. Não é isso? E aí você tem êxito.
na vida conjugal, na família, aleluia, nós temos que recorrer ao manual, palavra de Deus. Está com dificuldade? Vai lá. Você recorre ao manual, porque o autor é o eterno. Foi ele quem fez o homem, e aqui está o manual para você ter êxito. E eu vou mais além ainda. Quando você, de repente, no manual você ainda está meio que, não está entendendo? Corre ao técnico. Sabe quem é o técnico? O Espírito Santo de Deus. Oh, glória! Aí não vai ter embaraço, querido. Você está com o manual na mão e na presença do técnico, oh, glória! Aí tem êxito. Precisamos estudar a palavra de Deus. Eu não sou tão antigo, mas há alguns tempos atrás, as famílias faziam os cultos domésticos. Hoje, infelizmente, irmão, não vou generalizar porque ainda tem um remanescente. As famílias acabam a comida, come, às vezes não preserva mais nem a tradição de estar reunido na mesa. Não, já come cada um no seu canto, no quarto, sofá, de frente à telinha, não é assim? Aí está comendo, assistindo lá os seus programações. Não tem mais aquela coisa gostosa, aquela tradição de estar todo mundo na mesa. Os tempos mudam. Eu fui criado nessa regra. Na hora do murçá, papai dizia: murçá, filho, mineiro. E aí aquela rapaziada, era poucos filhos, só 16 filhos, e aquela mesa bem grande, e aí todo mundo lá comendo, oh glória, fazia a oração. Ele não era evangélico, mas era um homem era um cristão que tinha a sua vida correta, fazia ali a oração de agradecimento, almoçava, dava um tempo e ele dizia: agora você está liberado. Mas hoje não existe mais isso, não é verdade? Hoje terminou de comer, cada um vai assistir sua programação, mas e aí? E os bons costumes? Os cultos domésticos, depois da refeição, aquele louvor, meditação na palavra, aí o Espírito de Deus tem liberdade na família, não é verdade? Aí o Espírito de Deus tem liberdade de operar nos lares. Irmãos, para nós aqui, está uma coisa assustadora. Separação entre os filhos. Rapaz, está demais. Separação entre os crentes. Pastor, casa hoje, aí vive lá 1 ano, 2, diz: vamos separar. Separou. Para aí. Nós vamos ver isso aqui mais na frente, que não é tão simples assim não. Irmãos, entenda que toda quebra de contrato tem consequência. Toda quebra de aliança tem consequência, sim ou não? Tem. Mas vamos lá. Aqui no primeiro capítulo, o casamento ou a união matrimonial. Glória a Deus. Diz assim: a instituição criada por Deus, que tem por princípio, olha só, presta atenção como é que o negócio é sério, que tem por princípio reguladores e estruturante a monogamia. Portanto, olha só que coisa linda: deixará o varão seu pai, sua mãe, apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Eu quero destacar aqui apenas 2 palavras, trazendo do original para o nosso aprendizagem hoje. Eu quero destacar aqui a palavra apegar-se-á. Entendeu? O varão deixará o varão seu pai e sua mãe e apegar-se-á. Essa palavra aqui no original, ela tem um significado muito profundo. Glória a Deus. Significa debaque. Debaque. No original hebraico significa debaque. Aí, o que tem a ver com isso? Na sua tradução está dizendo, significa colar. Deixará
o moço, seu pai e sua mãe, e será colado. Colado por quem? Por Deus. Por isso que a Bíblia diz que até que a morte se separe. Então Deus disse, olha, deixa o rapaz, o moço, seu pai e sua mãe, e eu vou colar ele com a sua esposa. Colou, acabou. O homem não vai se separar, porque Deus colou. Você pode observar, está no original. Colar. Então Deus colou. Acabou. O homem não pode separar, porque foi Deus que colou. Você está entendendo por que o negócio está bagunçado? Estão desfazendo aquilo que Deus fez. Por que hoje não tem mais milagres? Não acontece mais o sobrenatural, o natural de Deus? Irmãos, às vezes eu comento com a minha esposa, algum tempo aí atrás, era algo normal, né? Porque até mesmo é promessa, não é milagre, é promessa. O batismo com o Espírito Santo, o glória. Agora hoje, pastor Heleno, quando o Senhor batiza, pastor Josivan, milagre, não querido, é promessa. Isso é para acontecer naturalmente. É para acontecer na escola bíblica dominical, na oração, no culto de ensino. Mas você sabe por que não está acontecendo? Porque o homem está bagunçando com aquilo que Deus estabeleceu. É um culto de ensino, eu posso falar, né, pastor? Não vou falar besteira. Se eu falar, o pastor está aqui e me repreende. Já começa errado. Porque o negócio já começa bagunçado pelos ministros. Não estou generalizando, entenda. Hoje o cabra é casado, é ministro, ele namora. Bagunça, sobe no culto, pastor Paulo Barreto. E aí? Você quer que Deus opera? Como? Se o Espírito de Deus não toma mais na igreja. Tem que haver santidade, rapaz. Para estar nessa tribuna aqui tem que ter santidade, tem que ter perfil. Tem que estar enquadrado aqui, ó. Você pode observar em toda a história da humanidade, quando Deus chama o avivamento, Ele chama por aqui, ó. Agora, se eu não estou no perfil do poderoso Yahvé, aí ficou difícil, querido. Aí fica difícil. Aí não vai ter milagre, não. Aí é bem verdade que nós vivemos aí a última dispensação, né? Representada aí pela igreja de Laodiceia. Hoje a prosperidade, hoje muitas igrejas aí quem manda é os medalhões, não é verdade? O povo que manda, o culto vai ser assim, você prega desse jeito, verdade? Irmãozinho, eu sou muito cuidadoso com isso. O Senhor me chamou para pastorear, não chamou para sair pregando por aí. Então, quando às vezes as pessoas me chamam, eu falo, não vou não, meu irmão. Porque eu já levo a madeira de quina, porque eu não aliso não. Você está entendendo? Eu oro a Deus e disse, Deus, o que o Senhor quer que eu falo? Deus disse, essa aqui. Eu fui convidado para pregar uma vez numa comunidade, pastor. Profecia para todo lado. Eu disse, Jesus. Quando a missionária me convidou, eu disse para ela, pode pregar, irmã? Ela disse, pode. Então tá bom. Falei para minha esposa, vamos lá. Aí chegamos lá, profecia, tal, hora da palavra. Me deu 35 minutos. Falei, beleza, e Bíblia? Aí quando deu, faltando 10 minutos, ela disse assim, chega. Eu disse, não, tem 10 minutos ainda. Irmão, na verdade eu estava parando, mas quando ela disse, chega, eu disse, agora eu vou roer o osso. Eu vou até o último minuto, último segundo. Irmão, quando eu terminei, que desci, acabou o culto, fez aquela fila de irmãos, perguntando, o que significa isso que o senhor pregou? Eu fui explicar para eles, não entende nada, porque é só louvorzão e é só profecia. Não sou contra a profecia, não. Mas se for somente profecia, mas é profetada. Pelo amor de Deus, é difícil. Então observa bem que o modelo de Deus é o moço, ele deixa o seu pai e sua mãe e será colado com a sua esposa, até que a morte o separa. E a outra palavra que eu destaco aqui, que eu achei interessante, e apegar-se-á, aqui,
Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Carne aqui no original é baçá, corpo. Então Deus está dizendo, vai ser um corpo só, tá? Um só corpo. Nós acabamos de ver aqui o que no projeto de Deus, o que manda é o quê? A monogamia. O homem tem direito em uma mulher e a mulher tem direito em um homem. Mas infelizmente, a poligamia está bagunçado. Está bagunçado o negócio. Nós estamos estudando um estudo sobre família, o modelo. Aqui é o cremos da igreja. Nós cremos assim. Mas tem muito cabra namorador. É um problema muito sério isso aí. Que Deus tenha misericórdia, irmão. Que Deus tenha compaixão, viu? E trabalha para que o Espírito de Deus tenha liberdade para operar no meio da igreja. Para que milagres, sinais, prodígios e maravilhas venham aparecer, aleluia. Tem que ter santidade, a igreja é propriedade peculiar de Deus. E Deus disse, eu não divido a minha glória com ninguém. É propriedade minha. Então é eu que mando, é eu que trabalho no meio. Eu não aceito outro interferir. Nós precisamos de entender isso. Nós temos o manual, queridos. Mas como é difícil obedecer, hein? Hoje, infelizmente, pleno século 21, as pessoas, eu não vou dizer os crentes, né? Querem, olha só, olha a inversão de valores. Pega eu como exemplo. Eu quero adaptar essa palavra aqui, pastor Clarismundo, ao meu bel prazer. A palavra será adaptada ao meu gosto, pastor Paulo Barreto. Tá certo? Não! Eu tenho que me enquadrar aqui, ó. Porque aqui a regra, é o padrão, é o modelo. Não tem que eu fugir dela não, rapaz. Eu tenho que olhar aqui, a vara de Deus está aqui. Eu estou aqui, tá? Então tá bom. O modelo está aqui, ó. Examine as escrituras. E veja qual é a vontade de Deus. Para a família. O padrão de Deus, as instruções de Deus. Para a família. Mas infelizmente, as pessoas querem adaptar a palavra aos seus desejos, sua vontade. Está errado, mano. Está errado. Quando eu, observa bem, me enquadro aqui, aí o Espírito de Deus diz, tá bom, agora eu vou lapidar. Você está meio fora de nível, está com o espigão corrido, você está meio fora de nível. Então eu vou te lapidar para você caber aqui dentro. Quando Paulo disse, não vos conformeis com este mundo, Paulo está dizendo, não toma forma do mundo, forma pecaminosa. Aonde a imoralidade prolifera, a indecência, a lascívia. Pastor, está difícil o negócio. Obrigado. Na igreja, parece que o espírito da lascívia paira. Sendo que o Espírito de Deus que tem que ter liberdade. Os homens experientes educam os mais novos. Permita as senhoras, eu vou dizer, as senhoras de Cães Branca, é bíblico. Paulo disse, educa as mais novas, mostra para ela o caminho, que vista com pudor, com decência e ordem. Às vezes lá na igreja, lá no Miranda, eu falo mesmo. Irmãs, se comportem. Porque aqui em cima não tem eunuco não, tá? Aqui em cima não tem homens castrados não. Tem homens de Deus, mas é homens, olha, que está com vigor na flor da pele. Mas cheio do Espírito de Deus. Então se comportem. Cada um faça o seu papel. E o Espírito de Deus tem liberdade. Oh glória! Aí o negócio anda, aí o carro anda. Mas está uma falta de vergonha muito grande, rapaz. Oxe. Está difícil, rapaz. Alguém diz, pastor, menos o que, rapaz? A verdade não machuca ninguém.
machuca, arranca a casca da ferida, tira a secreção, e o Espírito de Deus desce o azeite, e o nome do Senhor Deus é glorificado. Oh, glória! O Espírito de Deus quer ter liberdade. Por quê? Nós somos propriedade peculiar de Deus. Naquela parábola, aquela metáfora que João, no capítulo 15, é uma parábola muito edificante. Jesus disse: meu pai é o vinicultor, é o agricultor. Olha só, eu sou a videira. Eu disse, eu sou a videira, mas meu pai é o lavrador. Ele é o vinicultor, ele é o patrão, digamos assim. E vós é o quê? Ele disse, olha, toda vara em mim que não dá fruta, ele disse, corta. Mas ele disse, e limpa toda aquela, olha só que lindo, que dá fruto, para que possa produzir muito mais. Aleluia. Se a tua vida está alinhada aqui, ó, continue assim, meu irmão. Oh, glória. O Espírito de Deus vai ter liberdade, e Ele em breve virá buscar a tua igreja. Querido, segundo as Escrituras, não resta mais nada para se cumprir. O único evento que falta agora é o que nós aprendemos aqui há umas terças aí atrás. O arrebatamento da igreja. Eu costumo dizer, pastor Sancler, que Jesus está com a mão na maçaneta da porta, dizendo, pai, posso ir? Calma. É só ele dar o sinal, o noivo desce. E aí, se a tua vida estiver alinhada aqui, ó, vai ouvir a trombeta tocar. Se não, abraço. Ei, o tempo é hoje. Vamos consertar nossas vidas, alinhar nossos lares, nossas famílias, dentro da palavra de Deus. Haja o que houver, doa quem doer, mas corrige. Cria os filhos no temor do Senhor, e aí o nome do Senhor vai ser glorificado. Aleluia. Ah, mas está grandão, mas está debaixo do meu teto, come o meu arroz, come o meu feijão, usa a minha água, a minha eletricidade, usa a casa que eu construí. Por que você não vai me obedecer? Não é negócio não, pai. Barbudão fala grosso, mas quem manda aqui sou eu, filho. As regras aqui, quem dita sou eu. Ponto final. Ele vai ficar chateado. Problema dele. Aí ele não vai me amar. Não tem problema. Se ele não te amar, você ama ele. É isso que importa. Mas corrige ele. E o nome de Deus vai ser glorificado. Aleluia. Jesus. As horas voam. Continuando aqui, irmãos. Falando um pouquinho da heterossexualidade. Eu acho muito interessante isso aqui. O próprio Jesus, ele disse. Ele, porém, respondendo, disse-lhes, não tendes lido que no princípio o Criador os fez o quê? Macho e fêmea. Não fez macho e macho, fez macho e fêmea. Cuidado para você não ser homofóbico. Que fóbico que nada, rapaz. Você tem que pregar a palavra. E não titubear na verdade. Prega a verdade e segura. Porque Deus é contigo. O inferno vai se levantar, mas o Senhor Jesus está contigo. E acabou. A Bíblia diz que Deus fez macho e fêmea. Não fez Adão e João. Ou Adão e Ivo. Fez Adão e Eva. Ridículo. Eu já disse, se chegar a esse ponto, vou parar na cadeia. Não tenho medo de dizer. Casadores barbudo está fugindo aqui, ó. Está fora. Eu tenho que estar aqui, ó. Tem que estar aqui dentro. Tem que estar dentro da palavra de Deus, basado, alicerçado, que vá para a cadeia, que vá para a guilhotina, mas segura o B.O., rapaz. O Senhor nos chamou para fazer a diferença. Mateus 19:4.
heterossexual é o que pertence ou é relativo à heterossexualidade. Esse termo faz referência à relação erótica entre indivíduos do sexo oposto. Nós acabamos de ler aqui, Gênesis 2:24, que Deus disse: deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua esposa, sua mulher. Não é deixar o varão ir pegar e colar com outro varão, não, está repreendido, rapaz. O homem tem que ser heterossexual, a mulher tem que ser heterossexual. E acabou. Não tem meio termo. O homem é heterossexual e a mulher também é heterossexual. Se não é, está fora do padrão de Deus. E se está fora do padrão de Deus, ó, reprovado. Não tem conversa. Temos que amar o ser, mas as ações deles, dos homens homossexuais, nos aborrece. Aquele que serve a Deus piamente é aborrecido, é afligido pelas atitudes deles. Sim ou não? Olha só. A heterossexualidade é oposta, portanto é oposta à homossexualidade. A gente fala homossexualismo, mas é errado, né? Certo? A homossexualidade. Este termo faz referência à relação erótica entre indivíduos do mesmo sexo. A homossexualidade. Eles têm, a relação deles é com o indivíduo do mesmo sexo. Que Deus tem misericórdia. Interessante, irmão, que a palavra heterossexual é a junção de duas palavras. Olha só, hétero e sexo. Sendo que hétero vem do grego, significa diferente. Diferente. Sexo diferente. Glória a Deus. Enquanto que sexual provém da palavra em latim para sexo. Então, heterossexual. Sexo diferente. Bem claro. Não é verdade? Louvado seja. Esse é o modelo estabelecido por Deus. O homem tem que se unir com uma mulher com sexo diferente. É o modelo. Se está fora, tem que ser reprovado. Sim ou não? O que nós temos que pregar? Que é errado. Vai pregar que é certo? Pregar que é errado e acabou. Aleluia. As antigas sociedades gregas e romanas não apenas aceitavam a homossexualidade e a pederastia, que é relação com pessoas de menores de idade, mas exaltava essa prática como uma expressão, olha só, de afeição superior ao amor heterossexual. As práticas homossexuais eram comuns também em todo o mundo semítico. Entretanto, para os judeus, sempre foi abominação. Levítico 18, 22, você vai ver a referência. A prática homossexual não é uma doença, segundo James. Não é uma doença. Não é. É o resultado do pecado e do afastamento de Deus. A homossexualidade não é uma doença. É o resultado do pecado e do afastamento de Deus. O pecado traz consequências catastróficas. O afastamento de Deus produz um tipo de disposição mental. Olha só, irmãos, isso Paulo trata disso. O afastamento de Deus produz um tipo de disposição mental reprovável, ou seja, um favorecimento ao surgimento de ideias e pensamento cada vez mais, olha só,
avesso à vontade de Deus. Está em Romanos capítulo 28 ao 30. Pode colocar para nós aí, Mateus, por gentileza? Essa referência, Romanos capítulo 1, versículo 28 ao 30. Glória a Deus. Romanos 1, 28 ao 30. Olha lá. O que está escrito lá? E como eles, se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou ao sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheio de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. O 30. Sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, olha só, inventores de males, desobedientes a pai e mãe. Inventores de males. O afastamento de Deus, o pecado, traz isso aí. Hoje em dia é comum, vemos difundidos, especialmente pelos meios de comunicação, elogios de todo tipo de atitude claramente contrária à vontade de Deus, revelada nas Sagradas Escrituras. Vemos aí há pouco tempo aí a Porta dos Fundos, né? Lançou aquela abominação. Então, infelizmente, irmão, nós temos que botar o joelho no chão e orar. Porque nós conhecemos a verdade. Uma aberração, rapaz. Jesus gay, seus discípulos. Não, é o capeta. Nós não podemos aceitar isso. Temos que fazer o quê, irmão? Orar. Dizer, ora vem, Senhor Jesus. Tem misericórdia. É uma aberração, é uma coisa nojenta. Infelizmente, irmão, é complicado, mas enfim. Vamos lá para o capítulo 2, meu tempo está acabando, meu irmão. Não vai dar tempo nem subejar aqui. Capítulo 2. Olha lá. Pai, mãe e filhos. O pai e a mãe integram de forma originária, determinante, estruturante a família. E a eles a Bíblia impõe o dever de sustentar, formar, disciplinar os filhos e instruí-los moral e espiritualmente. Glória a Deus. Agora, meu tempo tem aqui pouquíssimos minutos. Papéis dados por Deus dentro da família. Glória a Deus. Olha só. Dentro dessa estrutura do propósito divino, consideremos os papéis que Deus atribuiu aos homens, mulheres e filhos. Não vai dar tempo a gente escorrer tudo, mas eu quero citar aqui ao menos o papel do homem. Homens, esposos e pais. A responsabilidade dos esposos é bem resumida. Está em Éfeso, a carta de Paulo aos Efésios 5, 25. Vai dar tempo de ler porque o tempo é pouco. Diz assim, mas eu vou. Marido, amai-vos, vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo entregou por ela. Olha só, o esposo tem que colocar as necessidades de sua esposa acima de suas próprias necessidades, mostrando devoção desprendida aos melhores interesses da parte mais frágil, que necessita da sua proteção. Ele tem que trabalhar honestamente para prover as necessidades da família. Olha só, irmão, o papel do homem. Puxa vida, não vai dar tempo. O conselho de Deus. Deus disse, olha marido, ama a esposa, porque ela é vaso mais fraco. Agora permita eu vos dizer aqui.
Quando eu fico sabendo, eu quero acreditar piamente que aqui não tem. Não. Quando eu ouço que algum homem bateu em uma mulher, eu desclassifico ele, porque para mim, ele não é homem. Aí você fala assim, irmã, mas dentro da igreja tem, rapaz. Cabra cara de pau. Bate na esposa. Ei, querido, a esposa é a coisa mais bela, oh glória. Mas como Deus é sábio. Pastor Paulo Barreto, não é uma dádiva. Aí minha esposa falou assim, amor, olha, mulher é um artigo de luxo. Eu disse, é. Bem que é verdade, né? Mulher, você tem que tratar ela pão de ló. Só que tem o lado da esposa também, não vai dar tempo eu falar, que meu tempo já foi. Mas também vocês iam tomar uma cipuada também. Hoje, com esse tal de feminismo, as mulheres diz que é direitos iguais. Não é verdade? Aí arruma um empreguinho melhor, já empina o nariz e diz, chega menos que eu, marido. Ei, tá errado, é antibíblico. Você pode ganhar 50 vezes mais do que teu esposo, mas seja submisso a ele, porque é o projeto de Deus. Não importa se você ganha mais do que seu esposo. Seja obediente a ele, submisso a ele. Eu acho tão lindo, irmão. A Bíblia faz menção que Sara chegava e dizia para Abraão, meu senhor Abraão, hoje você chama ela, bem, que é? Fala, meu marido. Ainda que o sangue está correndo de uma velocidade imensa na veia, mas entenda, Deus estabeleceu princípio. A mulher tem que ser submissa ao esposo. Só que também, esposo, não seja um calça frouxa. Porque o homem tem que ter pulso. A mulher tem que ver no homem um provedor, responsável de caráter. A esposa tem que ver no homem cuidador dela. É o plano de Deus isso aqui. Então, se o homem fazer o papel dele, eu tenho certeza que Deus vai ajeitar as coisas. Se a mulher querer empinar, mas papai disse, ei, baixa o tupete aí, porque eu estou com ele. Às vezes lá em casa, irmão, está minha esposa ali. Alguém disse, esse cara é um pau mandado, pastor. O pastor disse que é verdade. Você sabe por quê? Porque eu vou comprar um carro e disse, amor, vamos comigo. Escolhe o carro, a cor. Eu estava reformando lá em casa, o pedreiro chegava e dizia, ô irmão, o que vai fazer aqui? Eu dizia, chama a esposa. Mas por quê? Quem vai ficar a maior parte aqui é ela, meu irmão. Ela faz do gosto dela, se está bom para ela, está bom para mim. Se ela gostou, eu gostei também, é isso aí. É desse jeito. Agora tem camarada, tem esposo que ele não compartilha nada com a esposa não sabe quanto ele ganha, e é uma lambança. Não tem nada a ver. Chega lá em casa, amor, meu leirito está aqui, ó. É tanto. É isso aí. E ela vai me ajudar. Sim ou não? Amém, queridos? Pena que o tempo já foi. Não vai dar para a gente concluir. Mas eu quero agradecer a Deus, de coração, por essa oportunidade. Agradecer e louvar a Deus pela vida do pastor presidente, pastor Cláudio Monte Martins Peixoto, todo o ministério. Que Deus continue abençoando. Tenho orado e continuarei orando por esse homem de Deus, pela família, todo o ministério. Eu oro, viu, pastor Zezinho? Para todos. Pastor Armando, pastor Dado, todo o ministério, todos os companheiros. Eu oro a Deus, diz, Senhor, abençoa mais e mais o nosso ministério, Assembleia de Deus aqui em Mauá. Que Deus em Cristo continue abençoando a todos de uma forma maravilhosa. E assim eu agradeço, em nome de Jesus, esta rica oportunidade.